Olá, pessoal! Vamos falar hoje das raízes espirituais por trás do ganho de peso. Você já parou para pensar que talvez o seu acúmulo de gordura ele não seja apenas devido, aliás, óbvio que ele é devido aos seus comportamentos alimentares disfuncionais, mas você já parou para pensar que isso pode ter uma raiz muito mais profunda, que inclusive pode ter a ver com questões espirituais? É verdade, porque a nossa vida espiritual vai determinar a qualidade dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, por sua vez, irão determinar a qualidade da nossa vida emocional, né? Da saúde do nosso coração, da nossa alma. E isso, por sua vez, vai determinar os nossos comportamentos, o quão funcionais ou disfuncionais eles vão ser. Então, é muito fácil simplesmente passar uma dieta para alguém, né? E esperar que essa pessoa siga. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, a gente pode perceber que as pessoas simplesmente não conseguem seguir a dieta. E por quê? É até meio injusto isso, né? Simplesmente passar uma dieta para a pessoa e esperar que ela emagreça. E se ela não emagrecer, a culpa é dela. Mas a verdade é que existem muito mais coisas por trás desses comportamentos alimentares disfuncionais que não vai adiantar eu simplesmente passar um papel para a pessoa e falar come nesses horários, come desse jeito. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que é alcoólatra, ou enfim, e simplesmente virar para ela e falar assim, olha, não beba mais bebida alcoólica. Será que vai resolver? Né? Será que vai resolver? Será que ela não tem que tratar questões muito mais profundas dentro dela para que ela consiga de fato se libertar do alcoolismo? Será que a mesma coisa não acontece com a gente em relação aos nossos comportamentos alimentares disfuncionais? Como, por exemplo, comer excessivamente, muito além do que a gente precisa para se sentir saciado, querer comer toda hora, beliscar o tempo todo, ter ciclos de compulsão alimentar, né? Enfim, episódios repetitivos de compulsão alimentar. Então, é isso. Né? Será que você já pensou sobre isso? Que talvez existam raízes espirituais por trás do ganho de peso? Então, vamos abordar isso hoje nessa aula, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que eu queria trazer com vocês vamos começar já com algo que talvez você não goste tanto de escutar, né? Mas toda vez que a gente está num comportamento que é pecaminoso, o que é um comportamento pecaminoso, né? Um comportamento pecaminoso é aquilo que vai contra o que você foi feito para ser e viver. Então, por exemplo, se você usa o seu corpo de uma maneira banal, promíscua, você está agredindo o espírito, que todos nós temos um espírito, tá certo? Todos nós temos um espírito dentro de nós. Nós não somos apenas isso aqui. Aliás, nós somos seres espirituais vivendo em corpos carnais. Então, o pecado é tudo aquilo que você faz nesse plano que agride o teu espírito, né? E, consequentemente, vai acabar agredindo a sua saúde mental, né? Na verdade, a saúde dos teus pensamentos e as tuas emoções. Então, muitas vezes a gente não percebe. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa que sai, fica com qualquer pessoa, dorme com qualquer pessoa. Você acha que aquilo ali não tem problema. Você vai para casa, toma um banho, segue a vida e não tem problema. O problema é que você não é só esse corpo aqui. Você tem um espírito dentro. E isso agride de maneiras que talvez eu não saiba. Aliás, é muito... Né? Quem conhece todas as coisas, né? A gente não consegue compreender, mas que agride o nosso espírito, né? A nossa vida espiritual, a nossa saúde espiritual. Então, é preciso que você creia que realmente existem coisas que vão te agredir, vão trazer para você um resultado ruim para sua vida. Então, tome cuidado com as coisas que você está fazendo, né? Porque isso pode sim ter consequências graves, né, para a sua saúde espiritual, e isso vai refletir em outras áreas da sua vida. Além disso,
quando a gente está numa vida de pecado, uma vida talvez promíscua, ou talvez numa vida muito carnal, pode acontecer também da gente se sentir culpado, né? Da culpa bater sobre nós. Não há necessidade de a gente sentir culpa. O que a gente precisa sentir é arrependimento e mudança de postura. Mas muitas vezes a gente se sente culpado. E a culpa, a princípio, ela parece uma coisa boa, né? Você fala assim, não, eu tô me sentindo culpada, isso é bom. Olha, se sentir arrependido, verdadeiramente arrependido, é uma coisa boa. Mas a culpa em si é algo ruim, é um peso muito ruim que te impede, inclusive, de fazer mudanças melhores e positivas. Então, por exemplo, a gula não é algo legal, né? E a própria compulsão alimentar também não é algo legal. Mas se você se imputa culpa, né? Em vez de se perdoar, ter autocompaixão por você e se arrepender e buscar fazer uma rota diferente, em vez disso você se imputa culpa, essa culpa, ela joga uma carga emocional muito negativa em cima de você e aí você tende a repetir o ciclo. Então, inclusive, um dos sentimentos que retroalimentam a compulsão alimentar é a culpa. Então, sempre quando eu vou falar com as minhas pacientes, com as minhas alunas, é que você teve um episódio de compulsão alimentar, ou descontou suas emoções na comida, ou comeu para além do que você precisava para se satisfazer, ou comeu sem fome, apenas por gula, se arrependa genuinamente, perceba que aquilo ali não é algo bom, que você precisa mudar a sua postura, mas não fique carregando a culpa, se perdoe, sabe? Se perdoe, porque a culpa, ela te prende no ciclo, né? Quanto mais culpa você tem, mais mal você se sente, mais você quer descontar na comida, tá? Então a culpa, ela não ajuda, tá? Então é isso, né? Então é isso, avalie sua vida, porque muitas vezes você está tendo várias colheitas, inclusive em várias áreas da vida, colheitas ruins que estão te fazendo ficar mais ansiosa, deprimida, irritada, estressada, e isso te faz descontar na comida, e essas colheitas muitas vezes são frutos de pecados que talvez você não esteja conseguindo ver. Então, por exemplo, a ira, você ficar irado, raiva, falando mal das pessoas, fazendo fofoca, não perdoar, né? Tudo isso é um pecado, tudo isso é pecado. Então a gente precisa observar a nossa vida, como que nós estamos vivendo a nossa vida, né? Certinho? Vamos para o segundo ponto aqui, que inclusive eu até acabei de comentar, que é a amargura e falta de perdão. Então, quando a gente... O que é a falta de perdão, né? A falta de perdão é quando a gente tende a atribuir a culpa por algo que a gente está sentindo ou vivendo a alguém, né? E a gente, lá no fundo, a gente acha que aquela pessoa nos deve alguma coisa, né? E que isso que nós estamos vivendo é culpa dela, tá? Então, e a gente fica ali remoendo aquilo, né? Remoendo aquilo, fica chateado, fica amargurado. Mas o que nos ajuda a nos libertarmos dessa amargura e dessa falta de perdão? É a gente compreender que, por exemplo, Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, veja, você recebeu um perdão tão grande, mas tão grande, como que você não pode perdoar alguém por algo, né? Então, assim, você recebeu um perdão tão grande, sabe? A gente sempre recebe mais, né? A gente sempre... O saldo é sempre positivo. Por mais que as pessoas façam mal, nos façam mal, como essa vida aqui ela é passageira, o que nós recebemos, que é a salvação, que é o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, isso é muito maior do que qualquer coisa que qualquer um possa fazer pra gente. Então, quando a gente entende isso, então a gente consegue perdoar e se libertar da amargura e entender que Deus tem coisas novas para nós, né? Então, Deus fala, né? Não olhem para as coisas passadas, olhem adiante. Vocês não veem? Estou fazendo uma coisa nova. Está lá em Isaías, não vou lembrar agora o versículo. Mas o ponto você precisa entender que o que Deus tem para você é muito maior do que o que fizeram com você.
ou do que a vida fez com você, ou das coisas de ruim que te aconteceram. Ah, Poliana, você fala isso, mas eu tô numa cadeira de roda. Ah, você fala isso, mas eu perdi minha filha. Ah, mas você fala isso, mas eu fui traída. Ah, mas você fala isso, mas... Mas nós precisamos entender que o que Deus tem para nós vai ser muito maior do que qualquer uma dessas coisas, né? Porque a nossa vida é eterna. Então, assim, realmente é necessário buscar a Deus para conseguir liberar esse perdão. Não é fácil, não é simples, é difícil, mas quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida e a gente para de idolatrar todo o resto que a gente tem como perda, eu perdi a minha saúde, eu perdi... Tá, mas Deus ainda existe e Ele ainda é o centro da sua vida. E é nele que a gente tem que colocar a nossa força, a nossa esperança e a nossa confiança. Então, quando você consegue fazer esse movimento, todo o resto fica menor, né? Não é fácil. E o perdão também, eu sempre falo isso porque é muito importante, né? O perdão não é você aceitar, se conformar em ficar vivendo numa situação indigna, tá? E isso é falta de amor próprio e problemas de identidade, que eu já vou falar aqui num próximo ponto, tá? Então você não precisa se submeter e ficar vivendo debaixo de um jugo de opressão, de coisas ruins, de pessoas que te maltratam. Não, se afaste de tudo que te agride mesmo como ser humano, certo? Procure se afastar, né? Mas perdoe, né? E ame essas pessoas. Você não precisa conviver, mas emana amor, né? Emana perdão. Entenda que as pessoas que te fizeram mal não sabiam o que estavam fazendo, né? Então é um trabalho que é muito importante ser feito. Por quê? Porque essas mágoas e amarguras e rancores que ficam no nosso coração alteram a qualidade dos nossos pensamentos e alteram a nossa vida emocional, e isso vai ditar muitos dos nossos comportamentos. Então, muitos dos seus comportamentos disfuncionais vêm de amarguras e falta de perdão no seu coração. Então, muitas vezes você é uma pessoa que está sempre agitada, estressada, irritada, querendo dar conta de tudo, ou faz tudo para todo mundo. Enfim, vários arquétipos aí que você adota na sua vida e que são prejudiciais, muitas vezes vêm daquilo que está no seu coração. Então, assim, investiga o seu coração. Você tem mágoa, rancor de alguém, você fala de alguém assim com raiva, com indignação, com revolta, então é preciso isso ser trabalhado no seu coração, tá? E aí eu vou só citar aqui Hebreus 12, 15, que diz: cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Então, é a amargura, né? A amargura muitas vezes nos faz sermos orgulhosos, soberbos, e torna a vida muito mais pesada e, sim, pode engordar. A terceira raiz aí, espiritual que pode estar causando o sobrepeso é o medo e o controle. Então, muitas vezes a gente não tem fé em Deus, fé o suficiente, a gente não consegue descansar nele. Então a gente fica sempre esperando o pior, tentando controlar todas as variáveis e sempre pensando que o pior vai acontecer, que nada vai dar certo e tentando sempre arrumar coisas para se cercar de segurança, né? Então, por exemplo, você não consegue muitas vezes desacelerar um pouco, descansar, enfim, talvez esteja sempre buscando a validação das pessoas. Tudo isso é falta de fé, tudo isso é medo, né? Às vezes está muito ansiosa, agitada, preocupada com o futuro, preocupada com o dinheiro, preocupada com um monte de coisa, excessivamente ali nessa energia, tentando controlar tudo, tentando resolver na força do seu braço, perdendo sua saúde com isso, né? Então, o medo, né, e a necessidade de controle, ela é uma prisão emocional muito grande, que te desconecta de você mesmo, faz andar aí no piloto automático, no modo reativo e denota uma falta de fé, uma falta de confiança, uma
baixa conexão e comunhão com o nosso Criador e de entender a identidade dele e a sua também, né? Então, isso precisa ser trabalhado, né? Isso vai reduzir muito a ansiedade, a compulsão, o esgotamento, né? Muitas mulheres hoje sofrem de esgotamento emocional. Então, é isso. E aí eu vou citar para vocês Provérbios 3, 5, 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração, né? Então é necessário que a gente confie em Deus. Não na gente, nos nossos pensamentos, né? No nosso conhecimento humano, mas em Deus. E buscar nele, né? Colocar a nossa confiança nele. Outra prisão é a da identidade, né? Que é uma identidade falsa. Que é o quê? Você se critica muito, você se acusa muito, você sente vergonha de quem você é. Então, você não entendeu ainda que você não é esse corpo físico e o seu mundo material. Então, muitas vezes você dita o seu valor baseado no seu peso, baseado na sua aparência, baseado naquilo que você conquistou, naquilo que você não conquistou, nas coisas que deram certo ou errado. E nada disso, em nada disso está o seu valor. Então, não importa se você tem graduação, se você não tem graduação, se você é casado, se você não é casado, se você é mais velho, se você é mais jovem, se você tem filho, se você não tem filho, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você foi abandonada, rejeitada, humilhada, se as pessoas disseram ou não disseram coisas a seu respeito, nada disso dita o seu real valor e o seu real potencial. O único que realmente sabe quem você é verdadeiramente e sabe do seu real potencial é o seu Criador, que é Deus. Nem você sabe. Porque muitas vezes você acredita nas coisas que as pessoas disseram. Ou você olha a sua realidade e você acha que você sabe quem você é, pautado naquilo que você está vendo. Mas a verdade é que nem a gente sabe quem nós somos. O único que sabe quem nós somos e os nossos reais potenciais é Deus. Então, Ele é quem sabe realmente para que Ele te criou, com quais qualidades, com quais potenciais, quem você é, sabe? Então, pare de mentir para você mesmo, porque o Criador, Ele é perfeito, né? Talvez você hoje não esteja vivendo uma boa vida, mas não porque o Criador errou com você e porque você é uma pessoa que... Não, é porque talvez você esteja vivendo prisões emocionais que talvez foram até passadas de pais para filhos ou aprendidas, tá certo? Que é a mentira, né? É a mentira, né? Plantada de geração em geração. Mas Deus não te criou para isso e você não é uma pessoa, a pessoa que você pensa que você é. Então, toma cuidado com as coisas que você diz para você. Às vezes você diz para você, eu sou um inútil, eu não dou conta, eu não valho nada, eu sou uma pessoa abandonada, rejeitada, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou importante, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Às vezes as pessoas falam assim delas mesmas, e é uma mentira que você conta para você mesma, né? Baseada na sua lente, na sua visão, mas você não é quem você pensa que é. E você não é o que as pessoas acham, dizem ou pensam que você é. Então, é isso. É necessário você trabalhar profundamente a sua identidade, o seu amor próprio, a sua autoestima. Não de você se tornar alguém soberba e achando... Não, todos nós somos pecadores, nós precisamos muito reconhecer as nossas falhas, nos arrependermos, né? Inclusive foi o primeiro ponto desse vídeo, mas que é a gente não pecar, né? A soberba, a altivez, o orgulho, enfim, não ter respeito e temor às coisas de Deus, tudo isso é pecado. E a gente precisa se arrepender genuinamente e mudar a nossa forma de viver. Mas nada disso anula o seu valor, né? Você é uma pessoa valiosa, você é um ser humano e você é muito amado e querido por Deus. Então, não diga para você mesmo que você é uma pessoa detestável, horrível, péssima, que você não tem jeito. Não, busque a Deus e Ele vai aos poucos
renovando a sua identidade, você vai se conhecendo cada vez mais, mas é necessário sim, né? Você realmente obedecer também, né? Obedecer e seguir o caminho daquele que te criou. Eu falo que a gente é assim, se você comprou uma Ferrari e você está com dúvida de como usa, você vai ligar para quem para perguntar como que usa? Seu vizinho que tem um Fusca ou para a fábrica que fez o carro? Então, se a sua vida não está dando certo, você tem que perguntar para quem o que você tem que fazer. Aquele que te criou. Então, muitas vezes você está no lugar errado, fazendo as coisas erradas. Imagina você pegar uma Ferrari e colocar a Ferrari numa estrada de chão. Você vai arrebentar o carro. Então, muitas vezes é isso que a gente faz com a nossa vida. A gente arrebenta com a nossa vida porque a gente não aprendeu o manual, né, do carro. A gente coloca a nossa vida em qualquer pirambeira, né? E isso vai indo. E muitas vezes até as outras pessoas nos levaram para caminhos errados, né? Então, muitas vezes o coleguinha tá ali e fala, não, vamos por essa estrada. E a gente vai. Só que quem sabe a estrada melhor para você é Deus, porque Ele te criou. Então, a gente precisa colocar a nossa confiança em Deus e buscar a Ele para entender quais caminhos que a gente deve ou não andar. É lógico, Ele deixou um manual, tá? Deixou um manual para nós, para a gente poder entender aonde a gente coloca o nosso carro e onde a gente não coloca, mas Ele colocou dentro de nós também um espírito. E existe também a oração, né? A busca. Então, assim, é necessário que a gente realmente busque por isso, né? Para que a gente coloque o nosso carro no trilho certo. Quando a gente coloca o carro no trilho certo, ele para de... as coisas vão se renovando, se refazendo e as coisas se restauram, né? Nossa vida se restaura, nossa vida os nossos pensamentos, as nossas emoções e, consequentemente, nossa saúde física. Então, a gente vai sendo restaurado pouco a pouco, tá? E se você quer aprender mais sobre como emagrecer através da cura da alma, né, que é esse resgate da identidade, que é esse autoconhecimento mais profundo de arquétipos que você talvez esteja carregando inconscientes e que estão te levando a ganhar peso, então eu te convido para o meu curso Alma Curada Corpo Leve. É só você clicar no link aqui abaixo e aí você vai ser redirecionado para uma página e lá você vai poder adquirir esse curso. É um curso muito simples, que, enfim, ali com um mês você consegue fazer, ou até menos 15 dias, se você fizer uma aulinha por dia. Mas é um curso transformador que vai tocar em pontos muito profundos ali que estão bloqueando o seu processo de emagrecimento. Então, eu te sugiro. Se você quiser também marcar uma consulta comigo para avaliação de exames, prescrição de suplementação individualizada, reeducação alimentar e trabalhar o seu comportamento alimentar e também uma dieta, mas uma dieta, né, flexível ali, que você realmente consiga se adaptar, enfim, todo um trabalho também na questão emocional e dos comportamentos alimentares. Clica nesse link também, tem um campo ali que você vai poder agendar uma consulta comigo. E é isso. Um beijo grande para vocês e até a próxima. E deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo.